Boa tarde pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jornalista Stem, eu tô chegando nessa tarde com o mundo de informações pra deixar você super bem informado. Você que tá chegando comigo, peço por gentileza pra você deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado, então agora, nesse momento, deixa o like, inscreva-se, porque tem informação importante pra trazer pra vocês nessa tarde. Ramos Mingo pode deixar o Bahia rumo ao futebol francês. Clubes europeus estão muito, mas muito de olho no Ramos Mingo. Vou falar também sobre Cauê Furquim, vou trazer outras informações aqui no canal Gol TV. Beleza? Vamos lá, rapaziada, olha só. Cauê Furquim voltou a ser prioridade para o técnico Rogério Ceni. Inclusive, ontem pela manhã ele concedeu entrevista, participamos lá da coletiva, né, do Cauê Furquim, e ele tá com moral. Isso porque a CBF pediu e conseguiu, né, que o Cauê Furquim se apresentasse à seleção sub-17, não se apresentasse mais tarde à seleção sub-17, permitindo que o atacante participe da preparação para jogar contra a Chapecoense nesse final de semana. O garoto vem ganhando espaço e pode até receber a sua primeira oportunidade como titular nesse campeonato brasileiro, tá, meus amigos? O Bahia precisou aí agir nos bastidores para não perder o Cauê. Isso mostra o tamanho, né, que o garoto vem ganhando no elenco tricolor, tá? Outra coisa que eu quero falar é sobre a pressão que vem sendo tomada no entorno do Rogério Ceni, dentro do Grupo City, por conta da situação que o Bahia ele vai vivendo, e o empate de 0-0 contra a equipe do Vasco da Gama deixou aí novamente uma discussão importante no ar. O Bahia tem elenco para poder entregar mais do que efetivamente está entregando? Até que ponto o Rogério Ceni ainda pode colocar na conta do elenco? O Bahia hoje tem material humano para jogar mais futebol? A grande questão, perguntando e já respondendo, é a seguinte: tem para jogar mais futebol? Tem. Tem mais futebol para jogar mais do que o Atlético Paranaense, tem mais elenco para jogar mais que o Vasco da Gama, tem mais elenco para jogar com 70% das equipes do Campeonato Brasileiro. A grande questão em relação ao Bahia é que o Bahia ele joga mal com times que têm elenco inferior, que tem investimento inferior. Essa é a grande questão. Isso que chama a atenção do torcedor do Bahia, que o Bahia ele joga mal contra equipes que são, teoricamente, inferiores a ele. Se o Bahia ele perder para times com um investimento altíssimo, Flamengo, Palmeiras, o Cruzeiro, time de camisa como São Paulo, né? Enfim. Não, cara, o Bahia ele se complica em jogos contra equipes que teoricamente eram para estar numa prateleira abaixo do próprio Bahia. E aí a gente acaba falando assim, pô, cara, olha só, a gente tá colocando o Bahia nessa prateleira aqui. Sendo que o Bahia tá enfrentando times da última prateleira e tá se complicando. Será que efetivamente o Bahia tá nessa prateleira que a gente imagina? Né? Essa é a grande questão, tá? E agora, agosto, meus amigos, é um mês extremamente complexo, porque virou aí o mês da recuperação no Bahia. Depois de meses com calendário congestionado, o Bahia terá apenas 4 partidas agora em agosto, períodos aí maiores, inclusive, de treinamento, que gerou até mesmo reclamação do técnico Rogério Ceni, né? Falando o seguinte, pô, a gente não pode ficar muito tempo aí sem jogar. Aí quando tava jogando, a gente tá jogando toda hora, quarta e domingo. Inacreditável, né? Agora acabou a desculpa de falta de treino. Se o problema era calendário, agosto precisa mostrar que o Bahia é diferente, tá, meus amigos? Uma outra informação que eu quero trazer para você é sobre o William José. A permanência dele ainda não é concreta, a permanência dele não é certa, e torcedores pedem sim que ele seja, que ele saia, né? Não que seja negociado, até porque o contrato dele vai terminar em dezembro, mas que ele deixe o tricolor baiano, tá? Dá para transformar a situação do centroavante em debate, né? Sobre esse planejamento de 2027, rendimento, idade, custo e necessidade de renovação também do setor ofensivo. Para qualquer informação, é necessário que a gente possa discutir isso. Por quê? O William José foi um jogador que chegou, não foi um pedido do técnico Rogério Ceni, ele chegou pela sua experiência no futebol europeu. Até os números dele em gols são relevantes, mas a entrega é muito pouca. E nitidamente esse Bahia tá meio perdido nesse métier, porque se fala em renovação, se fala em jogadores jovens, se fala que o Bahia só vai trazer jogadores, só vai focar em jogadores de 25 anos, né? Quando você olha o elenco, você vê jogadores de extrema experiência que não conseguem mais entregar nada, que fisicamente já estão extremamente desgastados, né? E que o Bahia pensa em renovar. Eu acho que se renovar com o William José vai ser um grande erro. Para mim vai ser um grande erro, tá bom? O CAD, né, passou também a analisar o contrato. Isso é importante, a gente está frisando aqui que o CAD passou a analisar o contrato do Bahia e a Libra, tá, relacionado aos direitos de transmissão. Isso é uma pauta, né, até menos popular, a gente está falando um pouco disso, mas é relevante porque envolve diretamente o modelo comercial e as receitas do clube. Tá? Uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui constantemente é que o Bahia ele virou uma empresa. Ponto. Né? O Bahia ele virou uma empresa. E essa empresa ela precisa render lucros. Ela precisa render lucros.
Ah, Jonas, mas o Rogério Ceni vai ser demitido? Cara, eu acho que as chances dele ser demitido no final da temporada, se ele for demitido, caso o Bahia perca para Chapecoense, caso o Bahia perca para o Vitória, ele pode ser demitido? Pode, por pura pressão. Por pura pressão, né? Mas eu acho que no final do ano ele não passa. A sensação que eu tenho é que do final do ano o Rogério Ceni não passa. Por que, Jonas, ele não passa? Porque o ano de 2026 pífio impactou sim financeiramente para o Grupo City. O Bahia, gente, nesse momento, se o ano terminasse hoje, o Bahia iria terminar o ano no vermelho. Se o ano terminar hoje, o Bahia iria terminar o ano no vermelho. Então, por isso impactou em reforços, né, nessa janela de transferências, em várias circunstâncias, porque você vai ter que desembolsar um dinheiro para gastar, você tem, consequentemente, um grande reforço, você vai ter que trazer um jogador que recebe um salário efetivamente alto. Por isso que a gente fala assim, cara, mas esse jogador chega de graça, o Fabinho chega de graça, o Veiga pede ele por empréstimo. Só que você tem que arcar com salário. Jogadores bons têm salários relativamente altos, né? O que poderia fazer? Justamente isso que eu falei aqui agora. Manda o William José embora, Ademir embora, Alexandre embora e traz 2 jogadores relevantes pagando um salário relevante. É muito melhor você ter 2 jogadores que possam fazer a diferença do que 4 ou 5 que não fazem diferença alguma, que só faz ali que só faz ter volume dentro do elenco. Essa é a pura questão, tá? Uma outra coisa que eu queria falar é sobre o Ramos Mingo. Se tem um jogador que está valorizado no mercado internacional, esse jogador é o zagueiro Ramos Mingo, meus amigos. É isso mesmo, tá? O Olympique de Marseille, né, lá da França, clubes italianos e também clubes da Premier League, de menor expressão, como o West Bromwich, como também o Fulham, né, e também o time do João Gomes, que me fugiu, o Wolverhampton, ex-time do João Gomes, não sei se o João Gomes está lá ainda, está olhando com muito carinho para o Ramos Mingo. O Ramos Mingo tem chamado a atenção, porque ele é um jogador muito bom tecnicamente, é um jogador canhoto, então é raro ter um jogador bom tecnicamente, canhoto, que sabe sair jogando. Eu acho que o que faltava, o que falta pro Ramos Mingo nesse Bahia é uma dupla cabível, né? Um cara da categoria dele, para que ele não fique sobrecarregado, né? Fez boas partidas ano passado, esse ano fez algumas partidas, esse ano tá mais oscilante, mas isso não fez com que o futebol europeu olhasse com ele com muito carinho, e clubes da Europa estão olhando muito para ele. E o Olympique de Marseille é uma das equipes que estão mais à frente, assim, que já até mesmo formalizaram, não proposta oficial, mas interesse e procura ao staff do jogador para poder entender quais são os próximos passos que ele quer dar na carreira dele, tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu não li a galera no começo do vídeo, mas eu vou ler a galera no final do vídeo, ó. O Thiago86, abraço pra você, irmão. Ele botou aqui, ó: boa noite, Jonas, meu amigo, esteja certo que mesmo que o Bahia perca 2 próximos jogos, o Ceni não cai, infelizmente. A Marlene Barreto desejando melhoras ao Everton Ribeiro. O Belisário Guedes, concordo contigo, Jonas, abração. O Juba devia estar jogando no meio há muito tempo, valeu, Belisário. O Roberval Riachão, Memphis nem pode jogar mais no Brasil. Por que não pode mais jogar no Brasil, Memphis? Nem pode jogar mais no Brasil? Por quê? Não entendi. Né? O José Raimundo botou: assinar um contrato milionário. Quem é doido? O Corinthians teve prejuízo sobre o Memphis e tal. O Corinthians está num problemaço, tá? Falido, endividado, desejam retornar o passado do Bahia antes da SAF City. Esquecem que o Bahia City foi lesado pela arbitragem em jogos do Campeonato Brasileiro. Fundação Palmares, Rio de Janeiro, aqui é o nome do perfil, defendendo o Grupo City. E aí você vê também que é necessário a gente ouvir o torcedor, mas nem sempre, né? Com todo respeito, Overdose Tricolor tá botando aqui hashtag Renato Gaúcho já. Qual é, irmão? Aí não. O Renato não quer mais ser técnico. Não quer, cara. É ter dor de cabeça. Ele nem quer treinar os times mais, tá? E pra fechar, o José Cosme Araújo, ele botou: bom, grande Jonas, você e o Tom são os conteúdos que eu acompanho, os outros só papo furado. Obrigado, José Cosme, um abraço pra você. Você que tá comigo, deixa seu comentário também, inscreva-se, hypa o vídeo, deixa o seu like, verifica se você tá inscrito aqui no canal, porque é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, tá bom? Forte abraço, desejo uma boa tarde e saudações, tamo junto, valeu!